Assim nós chegamos ao nosso último tópico, né? 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10 e capítulo 2, versículo 1 e 2. O nosso terceiro tópico, Cristo é o fundamento do perdão e da nossa defesa, tem como base o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 2. Já fizemos a exposição do capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Dividimos a nossa exposição em três partes. Primeiro nós vimos que a negação do pecado revela um coração enganado, versículo 8 e 10. Se você não viu, volta aí na playlist 1 João e vai lá e assiste essa primeira parte. Depois nós vimos que a base para alcançarmos o perdão dos nossos pecados é a confissão, né? A confissão restaura então a comunhão com Deus, e agora Cristo é o fundamento do perdão e da nossa defesa. Vamos fazer a leitura então do texto e em seguida vamos fazer a exposição. O texto diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aqui eu quero começar com o objetivo, né? O porquê João escreve então o texto, ele já traz aqui o objetivo. João escreve aqui para que os cristãos eles não vivam então na prática do pecado. Ele trabalha uma doutrina que nós conhecemos como amatiologia, a doutrina do pecado, e aqui o objetivo, né? Ele traz, né? Ele escreve então para que os cristãos eles não vivam na prática do pecado. Vamos ler o texto agora de forma expositiva. O texto diz assim, logo no começo ele diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Primeira parte aqui, né? Então, você vai ver que João ele escreve de forma pastoral, né? Aqui nós vemos um afeto pastoral de João, porque ele diz assim, meus filhinhos, né? Então aqui nós temos o afeto, o cuidado de um pai, né? Um pai espiritual, né? O cuidado ali com seus filhos espiritual. E ele aqui, uma outra observação, quando ele diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, né? Ou aqui na minha Almeida século 21, eu vos escrevo estas coisas, né? Que coisas? O que ele falou anteriormente, né? Se refere ao que ele acabou de ensinar, especialmente dos versículos, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, que nós vamos ver que ele declara que Deus é luz, no verso 5, né? Ele traz o pecado como uma realidade, que o pecado é uma realidade, né? Versículo 8 e versículo 10. Ele traz no versículo 9 do capítulo 1 ainda que a confissão, né, traz o perdão, leva ao perdão, né, confessar os pecados, e também que Cristo purifica o seu povo, né, versículo 9 do capítulo 1. E aí ele também aqui observa, né, ele diz, né, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, né. Aqui nós precisamos fazer uma observação, né? Ele escreve para que o cristão, então, não viva na prática do pecado, né? A prática, não pequeis, não vivam, então, na prática do pecado. E aqui João demonstra, primeiro, que a graça de Deus nunca incentiva o pecado. Então, ter sido alcançado pela graça não vai conduzir você a uma vivência pecaminosa, mas pelo contrário, né? Vai conduzir você a viver uma vida de santidade. E também um outro ponto aqui é que ter sido perdoado, ter alcançado o perdão dos pecados, né, não é uma licença para que você viva em desobediência, né? Chegou a graça, agora eu não posso viver uma vida pecaminosa, né? Então ele diz para que não pequeis, vocês não devem então viver uma vida pecaminosa, uma vida em desobediência, como vivia antes de confessar Jesus como Salvador, porque você estava perdido em vossos delitos e pecados, mas agora vivificados, né? Como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, que ele vos vivificou, agora após o novo nascimento, nós não podemos então viver, né? Após ter alcançado o perdão dos nossos pecados, viver então em desobediência contra Deus. E um outro ponto aqui a ser observado
é que a vida cristã ela deve ser caracterizada pela busca pela santidade, a busca da santidade, né? Uma vida em santidade. Então, João afirma, né? Para que não pequeis. Então, buscar viver, então, uma vida que agrade a Deus, né? Fugindo, então, fugindo de uma vida pecaminosa, de viver uma vida que desagrada a Deus, né? Que se pareça com a vida que você vivia antes de confessar a Jesus como seu Salvador. Um outro ponto aqui, ainda na parte B do verso, né? É o que nós vamos ver, que o crente, ele peca, né? O crente peca, né? E Cristo intercede por ele, né? Quando o crente, ele peca, Cristo é o seu intercessor. Cristo, ele intercede pelo crente, né? Intercede pela vida do crente quando o crente comete pecado, né? Que João diz assim. Ele diz assim, João, na parte B. Mas, né? Veja, ele escreveu para quinto. Você não vive no pecado, né? Ele diz assim, mas se alguém pecar, temos um advogado. Olha o que ele diz, né? Então, assim, se alguém pecar, né? A possibilidade, né? Que é uma possibilidade real, né? Nós somos santos e pecadores, então pecamos, né? Então, quando pecamos, o ideal é que não sejam pecados de estimações, né? Pecados que para fortalecer cada vez mais a vida de pecar por prazer, né? Mas temos essa possibilidade, né? O texto disse, contudo, alguém pecar, né? Então, nós temos a possibilidade real de pecarmos, né? Então, porém, aqui a observação é que não deve ser desejável. O pecado não deve ser desejado, não deve existir na vida do crente o desejo de pecar, né? E aí o texto diz, né? Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, né? Cristo, ele é o nosso intercessor, defensor, né? Aquele, né? Chamado para nos ajudar, né? E hoje, na vida do cristão, o cristão ainda tem o Consolador, o Espírito Santo de Deus ao seu lado, né? Que muitas vezes intercede por você, né? Com gemidos inexprimíveis, quando você não consegue nem orar, né? Mas nós temos Jesus como advogado, né? Cristo, ele defende ali o seu povo diante do Pai, né? Diante de Deus, né? E também ele intercede continuamente por nós, né? Pelos salvos, né? E a base dessa intercessão, né? Ele apresenta então o mérito de sua obra redentora, né? O mérito ali da sua morte, né? Redentora em favor dos crentes, né? E aqui ainda nós temos outra observação, que o texto diz assim: mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, né? Aqui indica comunhão, né? Entre Cristo e Deus, né? Uma comunhão, uma proximidade, um acesso permanente, né? Já que Cristo está junto ao Pai, então nós temos um acesso permanente de defesa ali diante de Deus. E aqui também traz a identidade, né? Temos o advogado junto ao Pai, e aqui ele identifica quem seria esse advogado: Jesus Cristo, né? O justo, né? Jesus Cristo, né? O Salvador encarnado, né? E o título de Cristo aqui, né? O Messias prometido pelo Antigo Testamento. Uma outra observação aqui que nós vamos fazer aqui, para finalizar o versículo 1 do capítulo 2 de 1 João, é que Jesus, ele é o justo, né? E ele é o justo sem pecado, né? É o que significa, Jesus é o justo, então ele não tem pecado. Aqui nós temos a última partezinha do versículo 2, né? Jesus Cristo, o justo, né? Então aqui nós temos a perfeição moral de Cristo, daí porque sua intercessão é aceita, né? Porque ele nunca pecou. Jesus Cristo é o justo, por quê? Porque ele nunca pecou, né? Mas pelo contrário, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, né? Ele cumpriu a lei, né? E aí sua justiça, ela é uma justiça perfeita e é uma justiça suficiente, né? O apóstolo Paulo, para a gente fundamentar, o apóstolo Paulo no capítulo 8, versículo 34, ele traz a morte sacrificial de Cristo por nós, né?
Ele diz assim: Cristo Jesus está à direita de Deus, né? E também intercede por nós, né? Então Cristo, né, a morte de Cristo, a morte sacrificial de Cristo, né, o conduziu a estar ali à direita de Deus, né, e intercede pela vida de cada um de nós. E Hebreus capítulo 7, versículo 25, nós vemos então a plenitude da salvação em Cristo, né? O texto diz assim, Hebreus 7, 25, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Veja, ele pode salvar totalmente, né, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós temos Cristo como nosso intercessor, nosso advogado, né? E ainda em Hebreus, no versículo 26, dando continuação, capítulo 7, versículo 26, nós temos a santidade absoluta de Cristo, né? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Então daí ele é o nosso, o justo, né? Então João escreve para que os cristãos eles não vivam na prática do pecado, não tenham prazer em viver pecando, né? E também quando o crente peca, Cristo intercede por eles, né? Pelo crente, né? E Jesus, ele é o justo, né? Sem pecado, ele cumpriu a lei, né? Ele é o verbo, né? O verbo perfeito, né? E o quarto ponto aqui é que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós já explicamos bem direitinho no segundo tópico, quando tratamos a confissão, que a confissão ele restaura a comunhão com Deus, no versículo 9, mas vamos abordar aqui mais uma vez para que a gente siga para o final do nosso estudo. Então Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Logo no início do verso 2 já diz isso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Então Jesus, ele foi o nosso sacrifício expiatório, né? O meio pelo qual a ira santa de Deus é satisfeita através do sacrifício de Cristo, né? E ele aqui já direciona, né? Ele é a propiciação por quem, né? No caso aqui, o sacrifício que afasta a ira divina. Por quem, né? E ele diz, pelos nossos pecados, né? E não somente pelos os nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? Então, ele começa quando ele diz assim, pelos nossos pecados, os pecados do crente, né? E não somente pelos nossos, mas os nossos próprios, né? Então João amplia o alcance de sua declaração, não somente pelo de vocês, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Cristo aqui, nós temos o alcance do sacrifício, né? Do sacrifício expiatório de Cristo, né? Cristo como a propiciação pelos nossos pecados, né? Então Cristo alcança pessoas de todas as nações, povos, grupos e etnias, né? Todas essas pessoas serão alcançadas, né? Pelo perdão, pela propiciação, pelo sacrifício de Cristo, né? Através, então, do arrependimento, quando se arrependem e nasce de novo, né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós formos lá para Romanos, capítulo 3, versículo 25, você vai ver que a iniciativa da salvação, né? A iniciativa é exclusivamente de Deus na salvação, né? O capítulo 3, versículo 25 de Romanos diz: Deus o apresentou como sacrifício propiciatório, mediante a fé pelo seu sangue. Então aqui nós vemos que nós vemos a iniciativa de Deus na salvação, né? E aí o nosso último ponto aqui, né? Que é que o perdão ele é concedido exclusivamente, observe isso, o perdão ele é concedido exclusivamente pela obra redentora de Cristo. Observe, o perdão ele é concedido, né, exclusivamente pela obra. Veja, a obra, né, aqui o texto traz que ele é a propiciação, ele foi o sacrifício que afasta a ira divina, né? Então o perdão é concedido pela obra redentora de Cristo e não por méritos humanos. Então não é o homem que salva a si mesmo, apesar que vão negar que não, mas é o caminho que segue o arminianismo, né? O cristão decide no fim último se ele quer ser salvo ou não, né? E nós sabemos que a partir do texto
de Efésios capítulo 2, que o homem está morto em seus delitos e pecado, ele vos vivificou, né? Então, sem o novo nascimento, o homem não tem como, então, vivenciar a sua salvação em Cristo, precisa nascer de novo, e esse novo nascimento, né, é através do próprio Deus, né, que dá vida, como nós vamos ver agora no texto de Efésios. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Então, o perdão é concedido pela obra exclusiva de Cristo, né? O apóstolo Paulo em Efésios, mais precisamente no capítulo 2 e o versículo 8 e 9, ele diz assim: aqui esse texto, o que nós vamos ver nesse texto de forma bem específica, e é que a salvação ela é concedida pela graça, né? Graça, favor imerecido, né? Mediante a fé. O Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A continuação do verso: isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então é Deus que concede, né? E exclui totalmente, então, as obras como mérito, né? Não por obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Então, assim nós chegamos ao fim. E esse tópico, Cristo é o fundamento, então, nosso terceiro tópico, Cristo é o fundamento do perdão e da nossa defesa. Nós vemos que João, ele escreve para que os cristãos não vivam na prática do pecado, né? Pecar vão, mas não devem viver, não devem ter pecados de estimação, né? Não devem viver. Nós vimos também que quando o crente peca, Cristo intercede por eles, né? Cristo é o nosso advogado e o nosso intercessor, né? Jesus, ele é o justo sem pecado, daí porque ele é o nosso intercessor, porque ele vivenciou, ele é justo, né? Ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, né? E justo, né? Não cometeu pecado, né? Daí o seu sacrifício ser um sacrifício suficiente para salvar toda a humanidade, porém a eficácia sobre os eleitos, né? Os eleitos de Deus. E também vimos que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, né? Não necessariamente se prega um universalismo, que todo mundo vai ser salvo, né? Mas os eleitos, eles serão salvos, né? E por fim, o perdão, ele é concedido exclusivamente pela obra redentora de Cristo e não por méritos humanos. Não é pelo que o homem vai fazer, o homem não produz sua salvação ajudando os pobres ou nada que ele venha fazer, né? Mas é pela graça, né? É pela graça que o homem é salvo, né? Mediante a fé, mas isso não vem de vós, é um dom de Deus. E aqui, então, nós chegamos à conclusão da exposição. Fizemos toda a exposição. Se você não viu, você pode voltar e aí você vai ver toda a exposição do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2 e o versículo 2. Então, assim, nós concluímos toda a exposição. Agora, aqui, eu quero fazer as últimas aplicações, né? Já tivemos algumas aplicações nos últimos dois tópicos. Aqui eu quero fazer as aplicações finais, né? As últimas aplicações. A primeira é que nós devemos examinar o nosso coração, né? Examine o seu coração diariamente, né? É um dever seu examinar, ver como é que está a sua vida, analisar como é que está o seu cotidiano, como é que está você desde o momento que você se acorda até o momento de você ir dormir, como é que está a sua semana, como é que é o seu mês, né? Como você tem vivido a sua vida. Então você deve examinar o seu coração diariamente, cotidianamente, para ver se você está vivenciando então uma vida de pecado ou mesmo negando o pecado, né, e enganando a você mesmo, ou se você precisa confessar esses pecados, né, confessar os pecados para que você restaure, se você se sente distante de Deus, restaurar então a sua comunhão com Deus, entendendo que Cristo, ele é o fundamento, né, é o que fundamenta o perdão dos nossos pecados. Em Lamentações capítulo 3, versículo 40, né, nós vemos isso, que é dever do crente examinar a própria vida, né? O versículo 40 diz assim: esquadriemos os nossos caminhos, né? Provemos e voltemos para o Senhor. Então, esquadriemos, provemos e voltemos para o Senhor. Então, vamos analisar o nosso caminho. Não, estou vivenciando vivendo de uma forma que desagrada a Deus. Então, eu vou provar se isso aí, eu vou provar se eu estou caminhando para o reino de Deus, viver se a vontade de Deus em minha vida, ou se eu estou vivendo uma vida de pecado. E aí
concluindo isso, que eu não estou seguindo no caminho que eu deveria seguir, eu vou voltar então para Deus. Então se volte para Deus. Davi, né, lá no Salmo 139, e o versículo 23 e 24, você vai ver no versículo 23 que Davi ele faz uma oração, né, para que ele fosse sondado, né, uma oração por sondagem, né, purificação e também por direção divina, né? Ele diz assim no verso 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, sonda-me, prova-me e guia-me, né? Então, nós vemos aqui uma oração por sondagem, purificação e direção divina, e talvez seja isso que você deva fazer no dia de hoje, né? Examinando seu coração, sua vida, se você tem caminhado e vivenciado o centro da vontade de Deus na sua vida, ou se o seu cotidiano, se as realidades da sua vida o têm distanciado de Deus, né? A segunda aplicação aqui é que nós devemos, primeiro, examinar o nosso coração diariamente e depois confessar os nossos pecados, né, de forma imediata, não guardar e guardando os pecados, são o que muitas vezes as pessoas fazem, né? Elas cometem o pecado e elas não confessam imediatamente, logo quando comete, Senhor, me perdoa, pequei. Não, elas guardam, aí depois volta a repetir esse pecado, que é o problema, é quando o pecado se torna pecado de estimação. Então nós devemos confessar os nossos pecados imediatamente após cometido, que é o que nós vemos no verso 9 aqui do 1 Jonas. Se confessarmos os nossos pecados, então devemos confessar os nossos pecados. Davi, novamente, no Salmo 32 e o versículo 5, ele diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então confessarei, né? Confessarei, né? E o resultado: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A terceira aplicação aqui para nós fazermos, estamos chegando já ao fim, né? A terceira aplicação é que nós devemos confiar na obra completa de Cristo. Então não há outro meio de alcançar o perdão, né? Ou de ter a intercessão de Cristo por nossas vidas, ou mesmo Ele como nosso advogado, né? Senão pela obra de Cristo, a obra completa de Cristo. Não precisa que ninguém mais faça algo que para levar você ao perdão. Não, Cristo ele foi o nosso sacrifício, né? O sacrifício por nossas vidas, né? Como o texto diz, né? Ele é a propiciação, né? Ele foi o sacrifício para afastar a ira divina, né? Sobre nossas vidas, né? Então confie na obra completa de Cristo, né? Nós vemos isso, que ele é a propiciação, né? Pelos nossos pecados, Cristo, né? Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 12 e o versículo 14, primeiro, nós vamos ver que o sacrifício de Cristo, né, ele é perfeito, né, e os seus efeitos são efeitos eternos, né? O texto diz assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e versículo 14. Versículo 12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, então não precisa mais que ninguém faça nenhum tipo de sacrifício, nem você mesmo, nem muito menos alguém por você, né? Mas Cristo já fez. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, né? Pelos pecados, né? Assentou-se à direita de Deus. Então, o sacrifício de Cristo já foi feito, né? E o verso 14 diz: porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, né? Então, uma única oferta, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Nos conduz então, como o texto diz aqui, né? Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E a última aplicação, diante de tudo isso, primeiro, né? Não devemos negar o pecado, devemos confessar o pecado. Cristo é o fundamento do nosso perdão e logo isso tem como consequência direta, né, que nós devemos então viver uma vida que agrade a Deus. E como é que eu vivo uma vida que agrade a Deus? Devo viver então uma vida
de santidade, né? João, como eu disse, ele escreveu para que os cristãos não vivam na prática do pecado, né? E ele diz aqui, né, não pequeis, logo no capítulo 2 e no versículo 1, né? Quando nós vamos lá para Pedro, né, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro, ele conclama ali os seus ouvintes, seus leitores, né? Ele chama os seus leitores, né, um chamado divino à santidade, né? O verso 15 diz assim: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, né? Então, em todo o nosso cotidiano, né? E ele finaliza da seguinte forma, trazendo o motivo. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o cristão, ele deve, então, buscar uma vida de santidade. Então, resumindo todas as aplicações, primeiro, examine seu coração diariamente, veja como é que está a sua vida, analise sua vida aí, veja se você está caminhando no centro da vontade de Deus ou se algo está desviando você ou está levando você a uma corrupção, né, pecaminosa. Depois, confesse seus pecados, né, imediatamente após cometidos, quando você se conscientizar que pecou, já confesse seu pecado, confesse aquele pecado e passe a se policiar para que você não os cometa de uma forma voluntária e prazerosa. Depois, confie que esses pecados eles já foram perdoados a partir do momento que você os reconhece, né? Reconhece seus pecados. Confie na obra completa de Cristo. Cristo já pagou pelos nossos pecados presentes, passado e futuro, né? O critério é que você não volte para a lama, né? Mas que você se arrependa cotidianamente dos seus pecados e não torne a viver uma vida com pecados de estimação. E como consequência disso, você deve então viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. E assim nós vamos então aqui encerrando a nossa exposição, né? 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10 e capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós finalizamos então a nossa exposição. Na sequência, né, nós vamos estudar um texto lá que se encontra lá em Lucas, né? Vamos estudar um texto bem interessante que se encontra no capítulo 12 de Lucas. Vou deixar aqui em Office. E aí, vai acompanhando aí no canal, né? Deixa o teu like, né? Se inscreve se você não é inscrito, aciona o sininho para que você, quando for adicionado um vídeo novo, né? Tem vários vídeos educativos também voltado para um mundo religioso, você tenha acesso. É isso e até o próximo vídeo.